E aí galera do Me Salva, meu nome é Josué Jandrei e vamos iniciar o curso de Química Fundamental para Engenharia. Nessa primeira série de aulas nós vamos revisar alguns conceitos muito importantes de química geral. Vamos falar sobre transformações de estado, os estados físicos da matéria e relacionar também com a entalpia. Muito bem? Vem comigo então, vamos começar. Então, a química, ela estuda matéria. O que é matéria? Matéria nada mais é do que aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui uma massa. Os melhores exemplos estão no nosso cotidiano, e o exemplo mais simples é a água. A água em seus 3 estados físicos. Para quem não sabe, a água no seu estado físico sólido se chama gelo. Nós temos então o estado sólido, a água num copinho, líquido, e vamos imaginar que isso daqui é um compartimento com vapor d'água, ou seja, moléculas gasosas de água. Estado gasoso. Portanto, os 3 estados físicos da matéria, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Há ainda um quarto estado, mas a gente não vai estudar, que seria o plasma, certo? Analisando microscopicamente essas moléculas, o que significa microscopicamente? Se a gente botasse um microscópio em cada molécula lá, desse um zoom, como a gente veria as moléculas no seu estado sólido? Bem arranjadas, bem juntinhas, com pouca energia de movimentação, ou seja, moléculas muito próximas uma das outras, numa forma rígida e um volume constante, certo? Continuando, se a gente analisasse microscopicamente as moléculas líquidas, como elas estão arranjadas? Elas possuem um certo arranjo espacial, mas não tão junto como as moléculas do sólido. Ou seja, elas possuem uma média interação entre suas moléculas. Algumas estão ligadas, outras não. Lembrando, em constante movimento. Umas para cá, outras para lá, outras para cima. Ou seja, elas não possuem uma forma definida. As partículas podem escorregar sobre as outras. Correto? E por fim, as moléculas no estado gasoso. Essas sim, não possuem nenhuma forma definida. Ou seja, elas estão em constante movimento, em constante choque umas com as outras. Intensa movimentação das moléculas e elas ocupam completamente o volume do recipiente que as contém. Correto? No próximo quadro, então, nós vamos relacionar volume, forma e coesão dessas moléculas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Muito bem. Mas José, o que é coesão? Já vou adiantar para vocês, já vou largar a barbada. Coesão nada mais é do que a vontade dessas moléculas de ficarem juntas, ou seja, força intermolecular. O quanto estas moléculas gostam de ficar juntas umas com as outras. Mas enfim, vai ficar mais claro agora quando eu for completar o quadro com vocês. Vamos lá. Sólido. O volume do sólido constante. Assim como a sua forma também é constante. E como vocês viram no sólido, as moléculas estão bem agrupadas, bem juntinhas, com pouca energia de movimentação. A sua força de coesão, a sua vontade delas ficarem juntinhas é forte. Tudo certo até aqui? Líquido. O líquido possui um volume constante também. Diferentemente da sua forma, que é variável. Devido ao fato delas não possuírem forma definida, lembrem? Lembram? As partículas podem escorregar umas sobre as outras, por isso elas adquirem a forma do recipiente que elas estão. E a força de coesão entre elas, a vontade delas ficarem juntinhas, não é tão forte, mas também não é tão fraca, ou seja, é uma força de coesão média. E as moléculas no estado gasoso? Essas sim não possuem nem volume nem forma definida, ou seja, o seu volume e a sua forma são variáveis. E a coesão entre elas? Elas não possuem quase nenhuma força atrativa, nenhuma força intermolecular, estão em constante movimento, em constante choque. A sua vontade delas ficarem juntas é fraca, muito fraca, certo? Então, agora nós vamos
Próximo quadro. Vou te mostrar quais são as transformações de estado físico, correto? Muito bem. Aqui nós temos os três estados, sólido, líquido e gasoso. Quando eu transformo uma substância do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, eu tenho gelo e transformo em água, tiro a forminha de gelo da geladeira, por exemplo, e deixo derretendo lá. Como isso se chama? Opa. Fusão. Quando eu transformo do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo, eu boto uma chaleira a ferver com água no fogão. A água está ebulindo, ou seja, ebulição, ou também vaporização. Agora o contrário, quando eu transformo moléculas do seu estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, quando nós estamos tomando banho, lá o nosso banho quentinho, a gente sai e olha no espelho, lá tem gotículas de água escorrendo, né? Nada mais é do que o vapor d'água que, ao entrar em contato com a superfície do espelho, se resfriou. Como isso se chama? Transformação de estado gasoso para o líquido? Condensação. E do estado líquido para o estado sólido, por exemplo, a gente bota água na forminha de gelo e bota no congelador. Se chama solidificação. Correto? Ainda assim, uma transformação de estado que ocorre do estado sólido para o estado gasoso se chama de sublimação. Tem um exemplo para me dar, Josué? Claro que eu tenho, meu querido. Olha só, quando é a pastilha de naftalina que a nossa mãe coloca lá no roupeiro, né, para eliminar as traças, é uma pastilha sólida. Quando a gente volta um tempo lá depois, ela diminui de tamanho, enfim. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso se chama de sublimação. E o contrário, do estado gasoso para o estado sólido, como é que se chama? Também sublimação. Podendo ser colocado o prefixo re na frente. Também chamado de sublimação ou ressublimação. Tem um exemplo para me dar, José? A temperatura, em condições normais de temperatura e pressão, é mais difícil, né? São condições controladas de laboratório, que nós temos alguns experimentos que vão do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Tranquilo até aqui? Transformações de estado, então. Fusão, ebulição, condensação, solidificação e as sublimações. E por fim, não menos importante, precisamos relacionar a entalpia dessas transformações de estado. O que é entalpia? Entalpia nada mais é do que energia. E ela é representada pela letra H, correto? Então vem comigo. Quando eu quero transformar, então, do estado sólido para o estado líquido. Vamos lá. Eu tenho as moléculas bem arranjadinhas e eu quero transformá-las, deixá-las um pouco mais separadas. Eu devo fornecer energia ou retirar energia? Eu devo fornecer entalpia ou retirar entalpia? Eu devo fornecer energia. Claro, elas precisam de maior movimento, maior disposição. Ou seja, a minha variação, representada pelo delta, de energia é positiva. ΔH maior que zero. Minha variação de energia é positiva. Agora, eu tenho as minhas moléculas no estado líquido, lembram? Com uma certa disposição. E eu quero transformar elas para o estado gasoso, onde elas não têm nenhum arranjo espacial, enfim, elas estão em constante movimento, muita energia. Eu devo, novamente, fornecer ou retirar energia. Vem comigo, ΔH maior que zero também, eu devo fornecer energia. Agora, eu quero transformar do estado gasoso para o estado líquido, o contrário, eu tenho lá minhas moléculas com muita energia e eu quero deixá-las um pouco mais organizadas. Eu devo fornecer ou retirar energia? Eu devo retirar energia dessa vez, ou seja, a minha variação de energia, a minha variação de entalpia é menor que zero. E mais uma vez, então, do estado líquido para o estado sólido, eu quero que as minhas moléculas fiquem bem arranjadas, bem juntinhas, com pouca energia. Mais uma vez, ΔH
menor que zero. A minha variação de entalpia é menor que zero. A minha variação de energia é menor que zero. Ou seja, quando eu tenho transformações de sólido para líquido, ou de sólido para gasoso, ou de líquido para gasoso, o meu ΔH é maior que zero. Procedimento contrário, gasoso para líquido ou gasoso para sólido, meu ΔH é menor que zero. Eu devo liberar energia no sistema. O nome disso se chama, vamos lá, processos onde eu tenho um ΔH maior que zero, uma variação de energia positiva, processos endotérmicos. Ok? E processos onde eu tenho uma variação de entalpia negativa, uma variação de energia negativa, processos exotérmicos. Tranquilo, gurizada? Feitoria, até uma próxima. Abraço!